Olá, amigos do canal Corneta Ball. Venho aqui primeiro pedir desculpa por um erro cometido no último vídeo. No último vídeo eu afirmei que o jogo de Barcelona Barcelona e Inter de Milão era o melhor jogo de Champions League que eu já tinha assistido. Um erro grotesco, porque o jogo da volta, Inter de Milão 4 e Barcelona 3, é sem sombra de dúvidas o melhor jogo de Champions League que eu já assisti e o segundo melhor jogo de futebol que eu já vi na minha vida, Matheus. É isso aí, Bruno. Ufa, né? Che- Horas depois do jogo a gente consegue respirar, porque mesmo depois disso ter apitado o final do jogo, a gente ficou pensando, não, será que ainda pode acontecer alguma coisa? Aquela história de que só acaba quando desapita, não vai valer para esse jogo? Será que eles vão marcar um terceiro jogo, quebrar o regulamento só para ver esses times jogando mais uma outra partida? Porque foi um presente do futebol que Barcelona e Inter deram para a gente, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. É, reviravoltas, emoção até o final, heróis improváveis. Foi realmente jogos espetaculares. E concordo com você que a volta conseguiu superar a ida. E olha que era difícil. Exato, né? E por mim, você falou de fazer outro jogo, jogava só Barcelona e Inter de Milão o resto do ano. É um jogo desse por semana. Mas eu acho que o jogo começou com um cenário bem parecido com o primeiro, né? Com os dois times tentando o modelo deles de jogo, Barcelona com a posse de bola, com ataques mais trabalhados, a linha alta, pressão na saída de bola, e a Inter jogando mais defensivo e muito vertical nos contra-ataques, e até mais agressiva agora que era mandante. Conseguiu fazer o 2-0, chegou no intervalo com essa vantagem, e ali muita gente já parecia pensar que já estava mais definido, né? A melhor defesa do campeonato, sofreu acho que 5 gols ao longo de toda a competição. Já tinha sofrido 3 no primeiro jogo. Não é possível que eles iam conseguir perder essa vantagem de 2-0 de novo, dessa vez em casa, em só um tempo. É, o Barcelona começou mal o jogo, né? A Inter fez um primeiro tempo melhor que o time espanhol. O Lautaro, que era dúvida para o jogo, foi no sacrifício e mostrou que foi uma decisão acertada do Inzaghi ter colocado ele para jogar, porque ele faz o gol do 1-0 e sofre o pênalti do segundo gol da Inter, que é um pênalti cavado, mas é pênalti, porque o Cubarsi ele pega a perna do Lautaro antes de chegar na bola, então acho que não tem muito o que discutir naquele lance, mas vale a esperteza do jogador argentino, que colocou o corpo na frente para o zagueiro do Barcelona chutar a perna dele, foi isso que aconteceu. E quando tudo parecia definido, o Barcelona, que é uma máquina de fazer gol, que faz gol de tudo quanto é jeito, até com os laterais reservas, um cruzando para o outro, chutar a bola na gaveta, o Barcelona consegue fazer gol e volta para o jogo numa situação de jogadores improváveis participando desse momento. O Sommer faz uma defesa absurda quando o jogo estava 2-1 no contra-ataque do Barcelona, mas pouco tempo depois o Barcelona empata o jogo e aí foi loucura. É impressionante como esse time do Barcelona esquenta rápido, né? Tava mal, eu acho que a gente pode falar depois, alguns jogadores nesse time do Barça eu achei que jogaram mal hoje, diferente, ruim. Fizeram um gol, parece que o time se motiva rápido, todo mundo vai para frente, aumenta ainda mais a pressão, mais a velocidade e vai emendando uma chance atrás da outra. Você falou aí da defesaça do Sommer, foi uma defesa assim absurda, mas para mim também é um gol que não pode perder. Foi o Eric Garcia, que é defensor, tudo bem, mas ele chegou com um gol escancarado na frente dele. Ele chutou, o Sommer tinha tropeçado antes do lance, estava fora do gol. Então, se o Eric Garcia tinha metade do gol para ele acertar livre aqui à direita, eu acho que ele foi meio displicente, achando que não tinha mais o que fazer, chutou essa bola no meio, dentro do raio de ação do Sommer, que fez uma defesa absurda, assim, uma defesa histórica, né? Classificou o time para a Champions, no final das contas.
mas para mim é uma chance que não pode perder. E, igual você falou, um jogo de heróis improváveis, os dois laterais reservas participando do primeiro gol, o depois o direito reserva para o segundo, para o Dani Olmo, que vinha mal na partida e ainda depois disso teve várias oportunidades. O Sommer fez umas outras duas ou três defesas absurdas e a mal chutou bola na trave. Rafinha fez um gol no final do jogo que, apesar dele ter esse gol, poderia ter sido o salvador da pátria, né? Um jogo comum, ele teria saído como o grande salvador da partida. Eu achei que ele fez uma partida muito abaixo, não jogou no primeiro tempo, completamente nulo. No segundo, ele fez esse gol e conseguiu mais uns dois bons lançamentos pro Yamal, mas eu achei bem fraca a atuação dele. Mas tudo teria sido esquecido se o gol que ele fez depois dos 40 do segundo tempo tivesse sido o gol da vitória. Ele tenta de primeiro, o Sommer defende, volta, ele pega de primeira com a perna direita, que não é a boa, coloca a bola no cantinho, e ali parecia que a história tinha sido feita, o Barcelona tinha se classificado num jogo assim, magnífico, histórico para entrar, né, nos livros da Champions League, mas não era assim que era para ser. Eu concordo com você que o Rafinha foi abaixo não só na ida, na volta, mas também na ida. Ele já não tinha feito um grande jogo como em fases anteriores à Champions em Barcelona. Em Milão também deixou a desejar, mas vinha fazendo o que era até então o gol da classificação. Então, a bola que ele teve, ele estava fazendo o que precisava fazer. Tá? Iguala na artilharia da Champions, iguala no recorde de Cristiano Ronaldo em mais participações em gol em uma edição de Champions e colocando o time dele na final. Até aí estava tudo lindo, mas não sei você, para mim faltou malandragem para o Barcelona de nesse momento, 45 do segundo tempo, você busca um 2-0 virar um 3-2, tá com a vaga para a final da Champions, ali acabou o jogo. Ali você tem que fazer a cera, você tem que segurar, levar a bola para o canto, cava um escanteio, uma falta, um lateral e gasta o tempo. Mas talvez por esse time ser tão aloprado, assim, ser tão no 220 para buscar o gol o tempo todo, acho que faltou um pouco dessa esperteza para o Barcelona de sentir o jogo ali naquele momento. Não conseguiu prender a bola, a Inter recuperou e o zagueirão de 37 anos, o Maguire italiano, Acerbi, que virou atacante no final do jogo no desespero, faz um gol de camisa 9, se antecipando ao Araújo, sem nenhuma chance de defesa para o Chesney. E aí eu faço a pergunta para você. Ele merecia ter sido expulso na comemoração? Porque ele tira duas camisas. Ele tira o uniforme da Inter e tira a camisa que ele estava por baixo. Um amarelo para cada seria o vermelho? Nesse momento não pode dar amarelo de jeito nenhum para essa comemoração. O cara tem todo o direito de extravasar depois do que ele fez. E um gol de camisa 9, que eu já vi muito atacante bom perder naquele gol. Essa bola veio meio atrás, fora do gol, assim, para ele tentar chapar essa bola alta, pegando no teto ali da rede. Esse chute é difícil. O Dumfries participando de mais um gol. Ele que teve um gol e duas assistências no primeiro jogo. Nesse segundo jogo, ele teve mais duas assistências. É impressionante como os laterais, os alas da Inter de Milão são importantes para o jogo, eles jogam bem, tanto ele de um lado como o Di Marco do outro. Depois entrou o Carlos Augusto também. É que parecia que quando ele entrou no 2-1, o time tomou a virada e ele ia ser um dos vilões do jogo, com a vitória da Inter também. Eu acho que ninguém mais vai falar disso. Eu acho que ele fez uma atuação assim boa até pro trabalho que ele tinha, que era de marcar o Yamal, que a grande verdade é que a única pessoa que conseguiu parar a joia do Barcelona hoje foi o goleiro. É porque nenhum defensor conseguiu parar Lamine Yamal. Se eu não me engano, ele chutou cinco bolas no gol e o Sommer defendeu todas. Tinha uns dois ali que em qualquer outra situação era gol. Ali na prorrogação, se eu não me engano, que ele corta para o meio, coloca a bola quase no ângulo que o Sommer consegue encostar nela. Tem uma bola na trave que ele coloca pouco antes da Inter marcar o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo. E sobre isso que você falou que faltou malandragem, eu também acho, né? Antes de fazer o gol, eu já tinha reparado como que mesmo com esse placar,
nos acréscimos do segundo tempo, ganhando. O Barcelona estava marcando pressão à Inter, estava tentando segurar a saída de bola, que funcionou durante todo o segundo tempo. A Inter sentiu muito esse segundo tempo. Acho que os meio-campistas deles foram completamente anulados na segunda metade do jogo. Não conseguiam trocar 3 passes e sair no contra-ataque que eles fizeram tão bem durante as 3 primeiras partes desse confronto, né? Os 2 tempos em Barcelona e o primeiro em Milão. Eles não estavam conseguindo lançar os atacantes. Apesar disso, o Thuram, para mim, fez uma partida magnífica também. Também não é uma coisa que você vai ver nos números. É impressionante como ele ganhou todas as bolas que foram na direção dele. Independente de quem estava marcando, ele ganhava na velocidade, ganhava na força. No gol da virada, na prorrogação, ele dribla o Araújo e mais um ali numa jogada de ponta na linha de fundo e dá o passe para o Taremi fazer o pivô para o gol do Fratesi. Então eu acho que é impressionante como esse jogo foi tão bom que, apesar de ser um 4-3, é um jogo de poucos erros, assim, por, por muito mais grandes acertos do que grandes erros. Os gols marcados, as jogadas feitas não foram em cima de erros, foram em cima de acertos, tirando, igual você falou, esse empate da Inter, que eu concordo que se fosse Libertadores ali, a Inter de Milão nunca teria feito esse gol, porque deu 42 minutos ali de segundo tempo, Rafinha fez o gol, o jogo acabou. A bola não ia mais aparecer para o lateral ser batido. Toda hora que o Barcelona encostasse na bola era chutão, buscava a linha de fundo, buscava escanteio para proteger a bola, caía no chão, simulava falta, reclamava com o juiz a cada momento. Sim, eu acho que o Barcelona tentou jogar muito naquele momento. Se tivesse ganho, todo mundo ia aplaudir, falar sobre como é bonito esse time do Barcelona jogando, mesmo ganhando, sempre tem vontade de ir. Olha como a Champions League é superior ao futebol sul-americano, mas como perdeu, a narrativa que fica é que foi um time foi juvenil nesse momento e não conseguiu fazer o que a Inter fez na prorrogação. Fez o gol, fecha a casinha, tenta sair no contra-ataque e ganha tempo. É, concordo com você que naquele momento ali você não pode tomar o gol do jeito que o Barcelona tomou, né? Você pode até tomar o gol, tipo, num bumba meu boi pra área ali, todo mundo fechadinho, bola sobra, pingou na frente do Acerbi, que fez o gol, ele poderia ter feito o gol de qualquer jeito, mas a defesa estava muito exposta, né? E um paralelo que eu faço com outro time que também encantou numa Champions League alguns anos atrás e também era muito jovem, foi o Ajax de 2019, que também sofreu contra um Tottenham que estava com a vantagem e não soube administrar também por não ser a característica do time de administrar o resultado. Esses times, tanto aquele Ajax quanto esse Barcelona, a cultura é fez um gol, busca fazer o outro. Ah, tá 2-0, busca fazer o terceiro. Eles não se contentam com o resultado. Mas naquele momento ali, vale uma vaga em final de Champions, cara. Assim, você tem que sentir o jogo. E acho que os jovens do Barcelona, que são tão elogiados por não sentirem os jogos, por jogarem sempre leves, sempre soltos, nesse momento, se eles tivessem sentido um pouco ali depois do 3-2, talvez tivesse sido bom para o Barcelona. Exatamente. Eu acho que bom, espero que não aconteça com o Barcelona igual aconteceu com o Ajax, que depois dessa campanha perderam grande parte desse time, não conseguiram repetir esse feito nas próximas Champions, e os jogadores que saíram também daquele time, individualmente, outros times não conseguiram repetir o mesmo nível de atuação. Eu não acho que vai acontecer, porque o Barcelona, mesmo estando em problemas financeiros, eu acho que tem mais capacidade de segurar esses jogadores do que os outros times, do que o Ajax. Mas vamos ver. E eu acho que um outro ponto que a gente pode levantar aqui, para mim, depois desse jogo, fica óbvio: Lamine Yamal é o melhor jogador de futebol da atualidade. Mesmo não tendo feito gol, não tendo dado assistência nesse jogo, o que ele fez essa partida inteira é uma brincadeira. Toda hora que ele encostava na bola era um lance de perigo, ele driblava dois, três, chutava uma bola no ângulo, chutava uma bola na trave, dava um passe absurdo. O que esse menino tá jogando é brincadeira. Se você olhar a planilha depois do jogo, não vai dar para perceber isso, mas para mim, com a bola no pé hoje, ele é disparado o melhor jogador do mundo.
Você falou que o Yamal não fez gol hoje, já tinha feito na ida, só um parênteses antes de entrar na questão do Yamal. Só um jogador fez mais de um gol nesse confronto inteiro, que teve 13 gols, e foi o Dumfries. Todos os outros só marcaram uma vez. Então mostra como vários jogadores apareceram e também, na minha visão, foi um dos fatores que fez esse confronto ser tão bom, que muitos jogadores jogaram no seu máximo. Agora, sobre o Yamal, tinha a questão quem que é o melhor jogador do Barcelona nessa temporada? É o Rafinha? É o Yamal? Aí uns votos underground aí podiam, não, o Pedro ali pelo controle e tal. Aquele, não, o camisa 9 ali, o fazedor de gol, Lewandowski. Mas acho que a gente vê quem é o melhor jogador do time é no momento de dificuldade. Vou pegar um exemplo aqui do futebol brasileiro. O Palmeiras, temporada passada, quando estava mal, era bola no Estevão. Mesmo com 17 anos, todo mundo sabia que ele era o melhor jogador do time. E o Barcelona, nesse momento de dificuldade, a bola ia no pé do Yamal, porque acho que os próprios jogadores entendem que ele é um fenômeno, que ele já está num nível acima dos outros. E jogou muita bola. A defesa da Inter muitas vezes tinha que colocar dois, até três para tentar parar o Yamal. E em vários momentos não conseguia, né? Aquela questão, quando você enfrenta um cara que está nesse nível, você não vai conseguir parar ele. Você tem que tentar conter os danos o máximo que você conseguir, porque estrago ele vai fazer, não tem como. Exato, e quem conseguiu fazer isso foi o Sommer, igual já comentou antes, que também tem uma partida absurda do goleiro. E eu acho também outro ponto a se destacar é a diferença, talvez, os treinadores tenham tido nesse jogo de semifinal. Porque eu acho que as mudanças da Inter melhoraram o time, em sua maioria, enquanto as mudanças do Barcelona não tiveram esse mesmo efeito. Tudo bem que também o Barcelona, praticamente todas as mudanças que eles fizeram, foram colocando os jovens da base. O Barcelona terminou o jogo com acho que, 3 ou 4 jogadores sub-18 em campo. Tirando o Lewandowski e o Araújo, eu acho que entrou 3 meninos de La Masia no jogo. Então, também é um ponto a se observar que a questão financeira também faz com que o Barcelona não tenha tantas opções mais cascudas no banco deles. Enquanto o Fratesi, por exemplo, que fez o gol da vitória, foi uma adição no segundo tempo e ele entrou e mudou o jogo antes mesmo de fazer o gol. Do Taremi, que entrou no lugar do Lautaro, que não tinha condição de jogar os 90 minutos. As mudanças completamente perdidas no segundo tempo, no meio de campo principalmente, mudaram o jogo, porque depois daqueles 30 primeiros minutos de blitz do Barça, eles conseguiram retomar o controle um pouco ali, de conseguir tocar a bola, porque os primeiros 30 minutos do segundo tempo o time não conseguia passar do meio de campo. As mudanças que foram feitas fizeram com que o time voltasse àquele mesmo nível que estava no primeiro tempo. Chegou, é verdade, tomou o gol no finalzinho, mas no final deu tudo certo. Enquanto as mudanças do Barcelona, por exemplo, o Lewandowski, que está voltando de lesão, para mim ele entrou mal no jogo. Ele teve algumas oportunidades ali de finalizar, não finalizou bem. Não tinha O condição de jogo, Fermin e né? o Gavi, eu também acho que ele foi mais pro sacrifício ali, porque é o que tinha, né? Não tem Ele como também você entrou, poupar um cara desse nesse jogo. ele entrou quando estava 3-2, né? Então, acho que o Hansi Flick nem imaginava que poderia ir para a prorrogação. Colocou para tentar segurar uma bola ali, mas no final tomou o gol e fez o Lewandowski jogar mais 30 minutos. A minha percepção foi essa. Não sei se você teve a mesma impressão. Pode ser, né? Não sei se o Lewandowski estava apto a jogar a prorrogação. Mas, por exemplo, o Forte, que entrou no jogo, entrou meio desligado ali, também é um menino de 18 anos entrando nessa situação difícil. O Fermin e o Gavi não fizeram então, grandes coisas. O Araújo até foi bastante seguro, mas o gol da vitória foi em cima dele. E mesmo se você tirar o Yamal do ataque, o Pedro, que você comentou, para mim jogou também abaixo nessa partida. O Rafinha, a gente já falou que jogou mal. O Ferran Torres também bem sumido. Não que ele seja, eu não acho ele um grande atacante, eu acho ele bom. Ele faz muitas coisas bem, mas ele não é fora de série em nenhum ponto. Faz os golzinhos dele, finaliza legal, é rápido, tem um bom drible,
mas ele não é excepcional em nada. Ele é um bom cara para você ter ali no banco, pode entrar de ponta, pode entrar de centroavante, mas não para ser um titular na semifinal de uma Champions. E talvez a força do elenco da Inter tenha sido um grande diferencial nesse jogo. O Barcelona, igual a gente já falou, com problemas financeiros, quase que alguns jogadores que estavam em campo não podiam jogar porque o time não tinha condições de inscrever jogadores por causa de fair play financeiro e afins. Então, nesse momento, o elenco forte de uma Inter que já perdeu a Champions League 2 anos atrás na final e reforçou o elenco, dessa vez fez a diferença. É, faltou elenco para o Barcelona, eu concordo. Tanto é que a gente comentou no primeiro jogo que o Barcelona não tinha opções ofensivas no banco de reservas. Com o Lewandowski machucado, era aqueles três ali que estavam na frente. Hoje comentamos que pareceu que o Lewandowski entrou mais no sacrifício, ele não tinha condição de jogo e não entrou bem. No caso da Inter, todo mundo que entrou, talvez num primeiro momento tenha sentido um pouco a intensidade do jogo, mas com o passar do, da partida, eles foram entrando no jogo e conseguiram ajudar mais que quem entrou do lado do Barcelona. E essas questões financeiras, acho que na roda gigante ela está começando a embicar para cima para o lado do Barcelona. Temporada que vem a expectativa é do time voltar para o Camp Nou, que é uma máquina de receita absurda, porque boa parte das pessoas que vão aos jogos do Barcelona são turistas e o Camp Nou tem essa capacidade com as lojas, com todo o ambiente lá de gerar mais dinheiro para o Barcelona, além de ser muito maior do que o estádio de Montjuic, que o time está jogando nessa temporada. Então, imagino que para a próxima temporada o Barcelona talvez sofra um pouquinho ainda com essas questões de elenco, mas já vai ter esses jogadores um ano mais experientes, um ano mais velhos, que para alguns casos de Cubarsi, de Yamal, 17 para 18 anos faz diferença, né? Tipo, questões físicas até nesse sentido, eles podem estar mais fortes, podem estar mais preparados para aguentar um ritmo tão intenso assim. Quando você é mais jovem, você acaba cansando mais, não está na idade ainda para aguentar um ritmo tão forte. Então, acredito que o Barcelona tem tudo para seguir nesse caminho. Essa que era para ser uma temporada de transição, quase que foi uma temporada perfeita para o Barcelona. Acabou que no detalhe foi eliminado e bola para frente. O trabalho do Hansi Flick vai continuar, ele deve receber mais peças e a tendência é só daqui para cima. Exato, acho que o que você falou é justamente disputa um jogo contra o Real Madrid pela La Liga, né? No final de semana tem 4 pontos de vantagem. Vamos ver se essa derrota dessa forma afeta esse núcleo jovem, porque se perder para o Real Madrid também o campeonato pode estar aberto. Acho que aí vai partir do Hansi Flick tentar juntar os cacos e tranquilizar o time. Falar, ó, se a gente ganhar, a gente é campeão, mas se a gente perder, a gente continua na frente. Não tem nada disso de perdeu, acabou o campeonato, não vamos ganhar a La Liga, então tem que ter calma para esse jogo também. É importante ganhar, mas perder não significa um desespero total. Exato. E por outro lado, a Inter de Milão, que agora chega à final da Champions, para mim, como favorita, independente de quem passar do outro lado, para a gente dar uma pitadinha aqui da partida de amanhã, Matheus, qual a sua visão sobre o jogo de amanhã para a gente, para quem está assistindo esse vídeo é de hoje, quarta-feira, quem você acha que leva melhor e por quê? Para mim, o PSG tem vantagem nesse confronto, por já ter ganhado na Inglaterra,
por desde janeiro ser o melhor time da Europa junto com o Barcelona. Eliminou times que, na minha visão, jogava melhor que o Arsenal. Falei times, mas no caso um time só, que é o Liverpool, tanto é que ganhou a Premier League em cima do Arsenal. E o Arteta sofre com lesões. Já vai ter que jogar com o Merino improvisado de centroavante, que tá metendo muito gol, mas não é aquele 9 que você espera para uma semifinal de Champions League para tentar chegar à final. E no caso do PSG, todo mundo jogando muita bola. Dembélé vai para o jogo, que era dúvida também, saiu sentindo alguma coisa no Emirates, mas vai jogar. Kvaratskhelia jogando muito, Doué jogando muito, o meio campo também encaixado, defesa muito bem, Donnarumma tem uma temporada da vida, desde que o cara chutou o rosto dele e ele ganhou a cicatriz, tá catando muito. Então, para mim, PSG. E tem um treinador melhor também. Exato, eu tô com você. Sou fã do trabalho do Arteta. Eu acho que esse time do Arsenal é bom, já mostrou isso contra o Real Madrid. Mas para mim aquele jogo talvez tenha sido um pouco atípico se comparado ao restante da temporada do Arsenal, que é de bastante altos e baixos. Também acho que o PSG é favorito. As pessoas que estão vendo esse vídeo provavelmente já sabem o resultado, estão muito próximas de saber. Mas é isso, fica aí também a nossa aposta para o próximo jogo e para a possível final da Champions. E, como já virou tradição aqui do canal, para a gente fechar o vídeo com um assunto aleatório, saiu hoje o trailer do maior jogo de todos os tempos, mas ele ainda nem foi lançado. Mano. GTA 6 já tem data para chegar, maio do ano que vem estaremos jogando. É, presumidamente, né? Porque era para a gente estar jogando já no final desse ano, o jogo teve que ser adiado. É um jogo que já está em produção aí, vai fazer acho que 10 anos. O GTA V saiu, eu lembro que eu joguei no meu PlayStation 3, acho que 2013 ou 2012. Então a gente teve a geração inteira do PlayStation 4 sem ter um grande GTA. E agora a gente vai ter o GTA 6. Eu confesso que ainda não assisti o trailer. Eu vi que saiu, estava no celular, eu vi no Twitter, mas eu falei, não, esse jogo não merece uma assistida rápida pelo celular. Eu preciso chegar em casa, botar meu headphone, botar no meu computador para ver com a tela maior, para eu poder apreciar a obra de arte que vai ser esse jogo. Então ainda não posso opinar porque eu não vi o trailer. Mas top 3 maiores jogos de todos os tempos e maior jogo da década, eu acho que eles vêm para brigar. O GTA 6 é um negócio tão gigante que assim, você faltar 10 anos em produção e há portais que divergem assim, sobre quanto que a Rockstar gastou para produzir esse jogo. Tem portais que falam que chegou a 2 bilhões de dólares que a empresa gastou para produzir o jogo. Mas quando lançar, no máximo em 48 horas, eles já recuperaram todo o investimento que eles fizeram ao longo de 10 anos. É um negócio absurdo. E a Rockstar, que já matou um gênero de videogame, que é o de Velho Oeste. Ninguém mais vai fazer um jogo sobre isso por causa do Red Dead 2. E agora vai vir com o GTA que está todo mundo fugindo. Se você estava planejando lançar um jogo no primeiro semestre de 2026, ou você vai correr para antecipar, ou você vai empurrar para o segundo semestre, para 2027, porque ninguém vai querer bater de frente com esse jogo. É inacreditável o que eles conseguiram, o que a Rockstar conseguiu fazer. Exato, é. Eu tenho quase certeza que vai ser a maior produção de entretenimento da história, tanto em valor gasto para se fazer, quanto em valor arrecadado no final das coisas. Nenhum outro filme, série, jogo não vai chegar nem perto nesses dois quesitos. E já vários jogos tinham desbandado do final de 2025 para o começo de 2026, justamente fugindo do GTA, e agora eles foram atrás desses fugitivos. Vamos ver se essa galera vai voltar para 2025 ou vai adiar o jogo de novo. Igual você falou, de qualquer jeito. Acho que mesmo as pessoas do final de 2026, os grandes jogos, vão tentar adiar para 27, para não ter essa comparação no ano, né? Porque tem também a premiação de melhor jogo do ano, que as empresas gostam. É legal você ter o troféu, dar um respaldo para o seu time, dar um marketing para o seu jogo.
E eu acho que quem conseguir, quem for ali do final de 26, vai tentar dar uma adiadinha para 2027, para conseguir também brigar pelo jogo do ano, que mesmo se o jogo não for super espetacular, vai ganhar o jogo do ano com certeza, porque o piso da Rockstar é muito alto. É exatamente assim. Já fizeram um trabalho incrível com vários jogos, vários anos que eles estão aí no topo. E a única empresa que é capaz de desbancar a Rockstar é a própria Rockstar. Você vê, eu falei do Red Dead, tem gente que encontra coisa nova no jogo até hoje, tipo cenas inéditas, e o jogo é de 2018. É um mundo aberto, talvez mais, como é que eu posso dizer, mais vivo da história dos videogames, que você, mesmo que você não joga, você sente que o mundo está passando, que se você não fizer nada, o mundo está acontecendo à sua volta. Isso é uma coisa extraordinária, e eu acho que o GTA 6 não vai ficar para trás e é capaz até de superar o que eles fizeram no Red Dead 2. Exato, os NPCs têm rotina, né? Se você não fizer nada, você vai ficar só de longe assistindo os NPCs, você vai ver que cada dia, cada NPC faz as coisas solto na cidade. É verdade também que, apesar de ser um mundo aberto, o Red Dead, em dimensão, ele é menor do que um GTA, porque são várias pequenas vilas, né? Não é uma grande cidade. Então, fazer isso numa grande cidade vai dar muito mais trabalho. Mas, de novo, a Rockstar, todo jogo que eles lançam, uma vez a cada 10 anos, eles revolucionam a indústria e eu não acho que vai ser diferente. Então, aguardamos e vamos torcer para estar vivos daqui a um ano para poder jogar esse jogo. Exatamente. É isso, galera. Quem chegou aqui, Bruno, tem que deixar o like, Deixar o like. comentar aqui embaixo o que achou de Barcelona e Inter, se sobreviveu a esse jogo, ou se você ficou querendo um Fratesi depois do gol da virada e passou mal, teve que respirar um pouquinho. Comenta o que você acha de Arsenal e PSG, quem que vai fazer a final com a Inter, se você viu o trailer do GTA, se você está ansioso para jogar e o que você espera do jogo. Compartilhe o vídeo com mais uma pessoa e se inscreva no canal. Exato, vamos aí buscar os 200 inscritos, estamos quase lá, faltam só 3. Ajuda a gente se você gosta do nosso trabalho aqui. E é isso, Matheus. Uma boa noite para você. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até o final. Valeu!